quando eu fiz 18 anos, eu falei que eu queria um carro. Eu sempre pego isso como um marco, porque foi realmente, na verdade, culminou entre a questão do constrangimento, do momento constrangimento e o momento do direito da pessoa com deficiência naquele momento. Eu fui buscar ali, conseguir um direito PCD, e eu fui buscar e eu fui muito maltratado. No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Rádio Tropical FM de São Paulo. Sou o Fabinho. Hoje eu tô trazendo meu colega de trabalho aqui, o Rodrigo Rosso, que tem o quadro Momento Inclusão na Tropical. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bom, Fabinho? Que Beleza. bom estar aqui com vocês de novo no Tropicast. E eu chamei você hoje porque estamos recebendo um convidado muito especial, Thiago Daniel, esse cara que manja tudo de PCD, né? Leis para PCDs. Tudo bem, ô Thiago? Bom dia, Fábio. Muito bom ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter Legal. aceito o nosso convite. Eu falei, cara, como não é a minha área, eu não entendo. Por isso que eu falei, Rodrigo, me salva. Eu trouxe o Rodrigo Rosso, que é um cara, você é de São Paulo, ouça Tropical, se você ainda não é ouvinte. E em qualquer lugar do mundo, você ouve a gente pela internet, durante a programação, tem inserções ali do Rodrigo Rosso com Momento Inclusão, que é muito legal. Bacana. Thiago, você é do ABC. Sou do ABC ABC. paulista, cara. Eu tenho uma longa história lá com o ABC, porque eu morava no Taboão da Serra, conheci minha namorada em Santo André, e o amor me levava até Santo André, até que nós casamos. Hoje a gente não mora em Santo André, mas meu filho é nascido em Santo André, eu tenho uma afinidade assim, eu amo o ABC. Mas conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, da sua vida. PCD, vocês me corrigem se eu estiver errado, são pessoas que têm alguma limitação de longo prazo, seja motora, seja física ou seja mental. É isso? Isso. Pessoa com deficiência pela lei hoje, ela é definida pelo artigo 2º da LBI. É qualquer pessoa, independente da patologia, né? Então, independente do CID, do diagnóstico, que tem a limitação de longo prazo. O que é longo prazo, já que você deu o gancho? É de 2 anos ou mais, tá bom? Que tem limitações físicas, sensoriais, psicológicas, intelectuais, neurosensoriais, tá bom? Tá. Ou qualquer outro tipo de limitação entre o meio, organicamente, e interação entre o ambiente. Tá. E eu vejo que você tem uma Tem. deficiência física, Tem. né? Sim. Na sim, sua mão. Sim. E foi por isso que te motivou a se especializar nesse assunto? Na verdade, a vida nos obriga, né? Eu não sou dessa época era digital, eu tenho mais de 40 anos. Eu também. Então, a gente vem de uma época que a vida era um Analógica. pouquinho mais difícil, Sim. né? O meu quadro clínico com relação a isso, eu sou uma dádiva de Deus, eu sempre falo isso para todos. Eu só tô aqui por 3 pilares fundamentais. Força de vontade minha, que eu não posso dizer que não tem. Sim. Minha mãe, que aqui está, que eu sempre levo, convido, nem sempre ela pode vir, mas que eu sempre ela tá convido, exatamente. Porque sem ela eu não estaria aqui. E Deus, porque o meu quadro clínico normalmente são pessoas acamadas. É mesmo? São pessoas... Qual que é a sua deficiência? Eu tive anóxia de parto. Trocando em miúdos, é como se eu tivesse tido um AVC dentro da barriga da minha mãe. Tá? Em miúdos, clinicamente falando, é isso que aconteceu comigo. Eu tive um AVC dentro da barriga da minha mãe. Só que no AVC fora da barriga, você ainda consegue... Quando você tem dentro da barriga, normalmente você fica num Isso foi estrago... no momento do parto ou Isso. antes do parto? Você já teve essa deficiência? No momento do parto. Isso. Na verdade, o anóxia do parto começa dentro da barriga. É um processo bem... Tanto é que quem mais teve dificuldade, e que é o milagre, é minha mãe. Porque normalmente, infelizmente, a mãe, né, o corpo humano é maravilhoso, né? Nesse ponto, as pessoas esquecem que o corpo humano é maravilhoso. Quando você tem entre uma mãe e um feto, o corpo, ele dá prioridade ao feto, né? Então ali, eu clinicamente eu sou uma bênção. Normalmente as pessoas estão aqui, então assim, eu brinco com todo mundo lá no Adequando lá, que eu sou o principal estragado, né? Porque eu sou né? Eu quando era pequenininho parecia um Frankenstein. Eu tinha tudo. Eu usava bota ortopédica, óculos, fazia fisioterapias e tudo. Era uma coisa bacana. E aí, a partir daí, né? A minha vida foi baseada em cima de superação.
vamos que a vida vai te cobrar. Minha mãe sempre falava assim, olha, se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer. A questão da cisão mesmo com relação ao direito da pessoa com deficiência tem a ver com 2 momentos muito importantes da minha vida, tá? Eu falo para todo mundo que eu tive o privilégio de ter pessoas que abriram portas na minha vida para questões de combate, de abrir e ir atrás de direitos, né? Minha família é do meio público, né? Então elas abriram portas e eu tive um momento que quando eu fiz 18 anos eu falei que eu queria um carro. Eu sempre pego isso como um marco porque foi realmente, na verdade, culminou entre a questão do constrangimento, do momento do constrangimento e o momento do direito da pessoa com deficiência naquele momento. Eu fui buscar ali, conseguir um direito PCD, eu fui buscar e eu fui muito maltratado, na verdade. Jura? Muito O que maltratado aconteceu? mesmo. Eu não vou falar a marca para não ser coisa. Eu fui numa concessionária que era na rua de baixo da minha casa. E eu entrei lá e o cara olhou para mim como se eu não tivesse a mínima possibilidade, nem financeira, nem física de dirigir um carro. Então ele nem levantou para... E assim, né? Eu não venho de família pobre, então assim, eu tinha condições, eu estava ali de fato para ver se... Foi uma discriminação mesmo. Exatamente. E nesse momento também, começava ali ainda, nós estamos falando de 99, 2000, você está falando de governo FHC, as pessoas acham que o direito da pessoa com deficiência começa depois de 2007, não. Você está em um momento de Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso, a antiga Secretaria dos Direitos Humanos, começa uma discussão de fato entre rodas públicas, audiências públicas, para discutir uma estrutura, pensar numa estrutura de direito da pessoa com deficiência. Com as pessoas ali no meio público, na coisa, começaram a me falar, ó, Thiago, vai ter discussão pública em tal lugar, discussão pública em tal lugar. Só que essas discussões públicas no ABC, Fábio, não era assim, vinha assim, gato pingado. Então você ia, tinha o Lula, tinha não sei o quem, tinha grande seguro. Então esses grupos de discussões foram, de fato, as pessoas ali que, de fato, fundaram uma carta fundamental, uma estrutura fundamental, porque a partir de ali começou a se discutir o direito da pessoa com deficiência e, de fato, tanto é que você está falando de 99, 2000, em 2000 você tem a primeira lei, de fato, voltada para o direito da pessoa com deficiência com essa estrutura. Você tem antes, 84 e outras leis anteriores, mas aí não era para, assim, pensando no PCD, era pensando em outras coisas. Então, pensando no PCD de fato, você tem essa estrutura em 99 e muito coisa. Então, eu cheguei a vir para São Paulo, em Santo André, muitas audiências. Minha mãe cansou de me levar nessas coisas. Ó, vai ter tal lugar, vai ter tal lugar, e a gente começou a discutir. E aí, a partir daí, eu comecei atrás do direito do PCD, vou ser bem sincero, Fábio, para utilizar para mim. Claro. Para mim, né? Para mim. E assim foi até a pandemia agora que nasceu o Adequando Realidades, que é a luta que aí eu comecei a transbordar isso na internet. Entendi. Adequando Realidades, fala disso pra gente. O Adequando Realidades, Fábio, é uma iniciativa, é uma social que hoje é minha vida. Eu até abri mão da minha outra empresa para me dedicar única, exclusivamente ao Adequando Realidades. Eu ensino o direito PCD na prática, no dia a dia. Na verdade, infelizmente, vou dar um dado para você. Hoje a gente tem 50 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Nossa, 220 milhões de habitantes, Isso, quer dizer... é quase um quarto. 25%. É um quarto da população. É quase um quarto. Ao contrário do que o último censo diz, né? Esse censo, eu fui num outro podcast e até brinquei. Isso é ridículo, porque tá aqui a minha mãe para provar. Pro censo eu não sou PCD. Você não é PCD? Pro censo não. Para esse censo de 2002... Esse censo é uma vergonha. E quem respondeu o censo, Fábio? Fui eu. Se você perguntar, foi alguém que esqueceu de te
de te citar lá. Você não estava entre os 10, né? assim. Porque o conceito os 10 principais deficientes? Não. Como é que o censo funciona? Ele vai, a cada 10 casas, o recenseador pergunta se a pessoa, se tem alguém ali naquela casa com deficiência. Se ele passou por 9 que tinham deficiência, e naquela 10ª não tem, como é que faz? Ele não pode te considerar uma pessoa com deficiência se você estiver dentro daquelas 9 que ele passou e não estava dentro daquela cota dele ali. A cada 10 casas eles perguntam. Aí tem a estatística, né? Aí o IBGE tem as suas estatísticas e tal para chegar lá. Eu não sei. É muito melhor você destinar a verba pública para qualquer coisa para 17 milhões de pessoas do que para 45 milhões, 50 milhões, né? Acho que deve ser por isso que o número caiu tão... tem uma economia... Ou então, assim, acho que foram abduzidos 30 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Eu não sei onde que eles colocaram. É o que eu falei, assim, chega a ser vergonhoso. Nem outra, né, Thiago? Você vai para qualquer... Pega a estatística da ONU, da OMS, em qualquer país do mundo, é de 15 a 20% da população com algum tipo de deficiência em qualquer país do mundo. No Brasil virou 7% com esse último censo agora. É que o Brasil, de novo, tem tomada de Três Pinos, tem brigadeiro, né? Coisas que só tem aqui. Coisas que só tem no Brasil, chuveiro né? elétrico. Então chuveiro elétrico só tem aqui. Ou seja, água e energia não combinam, mas o brasileiro tem que ser conseguiu estudado, colocar o chuveiro elétrico. Tem tomada de Três Pinos, tem brigadeiro, tem coxinha, um monte de coisa que só tem aqui. E pessoa com deficiência, com 7% da população, também só tem aqui no Brasil. E o pior que eu fico doido da vida, Thiago, que a pessoa com deficiência engole isso. O movimento da pessoa com deficiência, eles compram isso, como se fosse realidade. Você me permite falar? Não contesta, sabe? Isso que acaba... Você me permite falar, mas existe muito desconhecimento do direito PCD. E aí eu falo isso com tranquilidade, porque hoje a gente atende profissionais que trabalham com direito PCD, né? Empresas e a pessoa física, né? A maioria, os profissionais de direito não sabem. Não sabem, né? Então, assim, a gente tem um desconhecimento profundo. Você vai numa faculdade de direito, eles não estudam direito PCD, tá? De arquitetura não estudam acessibilidade. Então, assim, nós, infelizmente, Fábio, somos alijados, marginalizados, como na acepção da palavra, né? Não a palavra no usual aí do dia a dia, é marginalizar na acepção da margem. Como é que você marginaliza e não lembra de 1/4 da população, né? Então isso é o que eu brinco sempre, né? A pessoa com deficiência não é filho de chocadeira. Você tem pai, mãe, irmão, filho, sobrinho, esposa, marido, tal. Se você multiplicar por só 3 pessoas do convívio social de uma pessoa com deficiência, 50 milhões de brasileiros elegeriam um presidente da República. Não, sim, inclusive tem Então, como é que não se dá atenção a uma camada de população com tanta gente e com tanto poder de influência? E esse erro é grotesco, né? Porque são 25% e o censo aponta 7%? 7%. O único país do mundo que tem 7%. Essa margem de... É uma margem de erro para mais ou para menos? Ganhou com sobra naquele instituto famoso de pesquisa. Ganhou. Não, e assim, eu sei que você é ligado à questão de investimentos, mercado, de empreendedorismo, Fábio. Então, assim, a gente houve uma pesquisa não muito antiga, ela não tem, acho que tem 5 anos, do Sebrae, que diz que o mercado PCD, ele não é uma pessoa só. Então, o mercado PCD é o único mercado que ele movimenta pelo menos 3 pessoas. Porque a pessoa PCD não vai sozinha. Exatamente. Eu não sou o exemplo, tá? Eu não sou a regra que eu vou sozinho. Normalmente, a pessoa PCD ou vai com uma pessoa ou 2. Então, o mercado que atende o PCD, ele tende a ter um aumento real de 30%, quantificadamente é de 10, mínimo de 10, e pode chegar a 30%, porque quando você atende o PCD, coisa que não se tem no Brasil hoje corretamente, ele fideliza. Certo? Ele se sente tão acolhido. Se você atendeu bem, se você tem uma concessionária de automóvel, como ele citou, né? Como ele citou a experiência dele. Se você vai numa concessionária de automóvel, você é uma pessoa com deficiência, você é bem atendido, você vai comentar com teu pai, com teu irmão, com teu vizinho. Pô, vai lá naquela concessionária, compra teu carro lá, porque, fui muito bem atendido. Você acaba aumentando a sua ramificação aí de negócio, né? Então, só que, não sei, parece que o mercado não consegue enxergar isso. Quando eu comecei a fazer a revista, eu ia muito nas agências de propaganda, né, no começo. Hoje eu não vou mais em agência, nunca fui. Você vai direto. Eu vou direto nas empresas. Porque se a gente vai numa agência de propaganda, quantos que eu não ouvi assim? Eu pegava a revista, olhava e falava, nossa, mas é uma revista tão bonita para pessoa com deficiência.
Falou, ué, mas porque para pessoa com deficiência tem que ser feio? Né? Não tem lógica, né? Aí você vê, quando eu comecei a fazer a revista também, Thiago, lá 30 anos atrás, eu via muita coisa de fora, para entender o que era esse mercado aqui. Aí eu comecei a ver marcas de refrigerante famosas, de isotônico, de cartão de crédito, banco tal, marcas de carro. Eu falei, caramba, eu vou para cima de todos esses caras aqui e fui. As mesmas marcas que lá fora patrocinavam uma pessoa com deficiência, eu ouvi aqui o seguinte: você acha que eu quero um cara todo torto segurando minha latinha de refrigerante? Aleijado não tem dinheiro para ter cartão de crédito. Eu ouvi umas coisas assim, umas aberrações. Cara. Isso num passado não tão num distante, passado, né? Há 30 anos atrás. Um pouquinho menos de 30 anos, 28, Sim. 29 anos atrás. Uma outra. Aí, quando eu comecei a fazer a feira, a Reatec, que você conhece, a gente começou a fazer a Reatec e a gente sentiu assim, porque nunca teve pesquisa nesse mercado, nunca teve nada, né, que você pudesse ter se pegar em números, né? Eu comecei a fazer a feira e a gente começou a sacar o seguinte: primeiro, a indústria automobilística entrava em peso. Para você ter uma noção, esse mercado PCD, depois do Salão do Automóvel, a feira que eu fazia era o próximo evento em grau de importância para as montadoras. Se não vendesse, não seria, né? Aí a gente começou a perceber que ia gente na feira com mordomo, empurrando cadeira de roda com luvinha branca, gente acamada com cama, um aparato médico, o cara segurando o soro para a pessoa em cima da cama visitar a feira. E a gente via o nível das pessoas que visitavam a feira. Falei, caramba, esse mercado não é aquele cara que está vendendo bala no farol ou pedindo cadeira de roda no programa do Ratinho. Né? Deve ter alguma coisa errada aqui. E a gente tentou, por vias assim, mais oficiais, uma pesquisa na ocasião, em 1998, isso, para saber o poder socioeconômico da pessoa com deficiência. Aí você começa a esbarrar nas empresas oficiais de pesquisa, que é tudo por amostragem, né? Então, a gente entrevista 600 pessoas no país, e aí por amostragem, eu falei, não, peraí, negão. Como é que eu vou entrevistar 600? A gente está falando do mercado de pessoa com deficiência, é restrito pra caramba. A gente não está falando do geral. Como é que você vai entrevistar 600 pessoas e vai saber qual é o número, o poder aquisitivo da pessoa com deficiência? Resumindo, pegamos uma universidade, paguei do bolso na época, uma universidade, 2 universidades, pegamos os alunos ali das universidades de último ano, serviu como é que fala? Como matéria para eles. E peguei no mailing que a gente tinha da revista, mailing que a gente tinha das feiras, que até eu já tinha feito várias edições da feira, em 98, e saímos ligando mesmo. Na época não tinha esse recurso que tem hoje, né, de internet e tal. Isso foi em 98? Não, perdão, desculpa, 2002. E a gente saiu ligando mesmo. Fez essa entrevista ligando. Tinham 50 meninos trabalhando pra gente, ligando o dia inteiro. Foram 3, 4 meses de pesquisa pra gente traçar um perfil socioeconômico. E a gente chegou num número que a ONU e a OMS já tem esse dado. Já tinha. É que a gente não queria acreditar que isso pro Brasil funcionava. 42% das pessoas com deficiência no Brasil são de classe AB. 42% de classe C e só 14% de D e E. Aí você fala, poxa, mas caramba, só que é o 14% que é o que aparece, né? É o 14% que você vê no farol vendendo bala, é o 14% que você vê na fila de uma associação. Que você associa a deficiência como uma pessoa que não tem recurso, coitado. Mas isso também é culpa do sistema de governo que a gente tem, porque é muito assistencialista. Né? Então, se você for falar com o governo, a gente está passando isso agora, essa questão em que a Bridef, que é a associação que eu presido, que a gente está tentando ver essa questão da reforma tributária, de mudar uns erros que aconteceram na reforma. Você percebe que se você for falar para o governo de pessoa com deficiência, se não for para o lado assistencialista e não for dizendo que é tudo um bando de pobrezinho, coitadinho, que está jogado no hospital, que está no farol pedindo, vendendo bala, você não consegue nada. Porque aquilo que ele falou é o benefício, né? Você tem que mostrar que a pessoa com deficiência é uma pessoa dependente do Estado. E não é. A maioria não é. A maioria tem sua vida, a maioria hoje, graças à lei de cotas, também trabalha. A pessoa com deficiência faz tudo que todo mundo faz. Come, bebe, dorme, veste, casa, vai no teatro, vai no cinema, vai num restaurante, se veste, enfim. Sim, não tem que ter diferença, né? Mas o próprio sistema trata a pessoa com deficiência com diferença. E é isso que às vezes atrapalha. E um outro detalhe também, que acho que o Thiago vai concordar comigo, que falta entre os vários segmentos da pessoa com deficiência, falta uma coisinha simples, que é a união. Que você vê isso em outros segmentos de minorias, que você pega o negro, você pega o LGBTQIA+, você vê a expressão que esses segmentos têm e a expressão que o segmento PCD tem.
junto à sociedade. Não levanta a junto bandeira, né? Não levanta a bandeira. É cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? É o síndrome de Down, é o autismo, é o cego, é o deficiente físico, cada um puxa a sardinha para o seu lado e acaba não tendo uma consistência maior. Eu acho que se tivesse uma união maior entre as pessoas com deficiência, os segmentos, vários segmentos da pessoa com deficiência, em torno de um objetivo só, teria-se uma parcela da sociedade muito mais forte. Falta, na verdade, é falta de conscientização, né? O que eu vejo por aí, eu vejo no dia a dia, de quando a gente está só em rede social, eu vejo que é falta de conscientização, porque é falta de conhecimento. Falta informação. Falta informação. Falta de conscientização. Porque muita gente que tem alguma deficiência e não tem não, essa a maioria, na verdade, sabe. que nos procura nem sabe que é PCD. A pergunta que eu mais ouço é: eu sou PCD e quais direitos eu tenho? Então, assim, ela nem sabe, ela nem tem noção do que ela tá fazendo lá. Ela tem noção porque ela começou a ter noção porque ela viu um PCD com um pouco de conhecimento, humildemente, falando, e ela falou assim: eu sou esse cara aí. O que ele tá falando combina comigo. Vou ver se é isso mesmo, se eu também posso. Então, assim, a maioria nem sabe que é. E o que mudou de quando você foi lá tentar comprar o seu carro, que você foi mal atendido, quando você fez 18 anos, creio que isso tenha, sei lá, 30 anos, né? 22 anos. 22 anos atrás. E hoje, o que melhorou? Melhorou é muito generoso da sua parte. Você acha que não teve grande avanço? Avanços tiveram. Nós tivemos avanços. Então melhorou. Não, avanços nós tivemos, né? É que melhora, eu acho que é uma palavra muito pesada muito ainda forte, né? Ainda mas tem avanço. Eu queria que você também fizesse um comparativo com outros países que estão lá na frente e quem está atrás. Tá. Que muitas vezes a gente pensa assim, hipoteticamente, os Estados Unidos... Não, os Estados Unidos é uma grande potência, está muito à frente da gente nessa questão e de repente está 30 anos atrás. Tá, vamos lá. Então vamos fazer uma linha histórica rapidinho, tá? Começa em 99, 2000, como eu estava conversando. Aí em 2000 tem o primeiro marco legal do direito da pessoa com deficiência de fato. Tá. Aí você tem algumas leis e começa a discussão sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que eu chamo de a Constituição da Pessoa com Deficiência, tá? Que é uma emenda constitucional. E aí você tem, de fato, inclusive esse ano, se faz a comemoração simbólica dos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, tá? Esse Gostei é o ponto. do simbólica. É simbólico. É meramente simbólico. Porque eu, por exemplo, que participei disso daí, eu considero ano que vem. Porque quando ela entra em vigor 16. É 2026, não em 2015. Ela entrou em vigor em 2016. Entrou em 2026. Mas assim, simbolicamente foi batido o martelo em junho de 2015. Para tá? passar a valer em 1º de janeiro de 2026. De lá para cá, o que houve? Houve uma abertura, na verdade, um despertar por alguns segmentos da sociedade, porque assim, eu sempre falo, o que o Grosso está falando aqui é muito interessante, no sentido assim, eu sempre falo isso para todo mundo, né? Eu falo no adequando. A gente tem que parar de se mostrar para a sociedade, enquanto o Brasil ver o PCD como alguém que é só o ganhador de cesta básica, exatamente, ninguém vai nos respeitar. Eu uso esse termo mesmo, tá? Então assim, alguns segmentos, o do carro é o mais simbólico, tá? O automobilístico é o mais simbólico deles, viram que ali tinha um mercado com grana para bancar, tá? Eu só vou divergir um pouquinho do Fábio no sentido de falar que nós somos maiorias que temos dinheiro, não é? Na verdade, a maioria esmagadora, a maioria das pessoas com deficiência reflete o cenário brasileiro, que é de quem, cara, não tem onde cair morto. A verdade é essa. Só que no mercado de automóvel, que é o que o Fábio estava falando, de fato você tem um mercado extremamente pulsante e atuante, né? O PCD ali de comprar, porque na verdade o que acontece, Fábio? O mercado PCD, você pensar que hoje não, tá? Mas na época que eu comprei o carro, o meu carro saiu com quase 40% de desconto. Se você pensar que você vai comprar um carro, não top de linha, mas de intermediário, muito bom,
por 40% a menos, à época, hoje em dia não representa isso. O máximo que você pode conseguir é 35%. Não dá nem isso, não chega mais isso. Então, Nem mas 30 assim, chega hoje. você pode chegar com boa lábia, você chega a 35%. Mas assim, com a época eu cheguei a quase, o carro saiu quase 40% mais barato. Então, se você pensar que o cara vai lá e vai comprar um carro de hoje, vamos supor assim, 140 conto, com 40% mais barato, tá? De um cenário Quase hipotético. metade. É quase outro carro. Exatamente. Você vai falar assim, vou comprar e vou dar atenção para esse carro, para esse cara. Tanto é que a última vez a minha mãe virou PCD o ano passado e a gente cuidou de tudo isso. A menina que nos atendeu na concessionária falou que na montadora dela, não sei se você permite falar, Claro. tá? Como é que é? Caoa Sherry. 50% das vendas naquela concessionária representa PCD. Então você já está vendo o tamanho. Pra vocês terem uma ideia desse mercado, a Abridef que fazia esse levantamento até para a Anfávia na época. Antes da pandemia, chegou a representar 20% das vendas gerais no Brasil. Entre todas as montadoras, as vendas para PCD. Então você vê que é extremamente significativo. Né? Então assim, alguns mercados começaram a dar atenção para isso. Mas de forma geral, Fábio, a gente ainda não teve avanços. Tá? Eu atendo empresas, eu inclusive agora estou indo para o Sul para dar consultoria para algumas empresas. As empresas querem contratar o PCD, mas não sabem achar o PCD. Uhum. E esse é um problema, tá? Porque assim, o PCD pode ser você. Comumente eu brinco com as pessoas que se você conversar 10 minutos comigo, você vira PCD e você nem sabe. Porque a maioria das pessoas esmagadoras PCDs não são eu, que você olha e vê. Tá. São deficiências... Então, pelo seu autoconhecimento... não são deficiências invisíveis. São as não aparentes. Quais são as principais? São 5 grupos de pessoas com deficiências principais. Deficiência física, visual, intelectual, auditiva, autismo, né? E neuropsicológicas. E as múltiplas, né? E as sensoriais. Esses são os 5 principais grupos, porque são inclusive os grupos que podem ser colocados no RG-PCD, né? Então é o que o Estado, inclusive, te identifica como PCD, grupos majoritários. É que qualquer patologia, se o cara for bom, o médico for bom, ele consegue te enquadrar em qualquer um desses grupos. O problema do direito da pessoa com deficiência é que profissionais, de forma geral, vou pegar os 2 maiores grupos, tá? Da saúde e do direito, eles não sabem trabalhar desse jeito. Porque o direito PCD, e eu falo porque a gente dá consultorias e etc., ele demanda você sentar a bunda na cadeira e não dá para você vender como você vende uma caneta, né? Com todo o respeito para quem vende caneta. Não dá. É uma análise extremamente individualizada. Mas voltando no cerne da questão que você está falando, então assim, houve um avanço, mas infelizmente, como o Fábio estava falando... O Rodrigo, perdão. Infelizmente, o Estado brasileiro vê o PCD como um ganhador de cesta básica. De auxílio. Exatamente. E com relação a outros países, como eu te perguntei, quem tá lá na frente e quem tá muito atrás? Então, como que a gente tá no ranking? O Brasil tá sempre mal no ranking de tudo, né? Então, com relação às leis, nós temos uma das leis mais acho que é o que mais tem lei é o Brasil. Lindas do direito à pessoa com deficiência. Porque assim, o marco histórico do direito à pessoa com deficiência foi 2008. Porque a ONU fez em Nova York. E eu errei a data, pesquisa de 2008, não de 98. Inclusive, antes de começar a entrevista, eu estava dando uma olhada na legislação, falei, cara, mas como tem benefício? O Brasil é o país que mais tem lei para pessoa com deficiência. Em esferas estaduais, municipais e federais, você tem mais de 13 mil leis citando diretamente, fora os apêndices. Ou indiretamente, a pessoa com deficiência vai falar, Thiago, como é que você sabe disso? Porque eu sou obrigado a saber, e eu já fiz esse levantamento, na verdade, são mais de 13 mil. Mas assim, em 2008 a ONU faz vem aqui todo mundo do clubinho, a gente combina que só quer direito PCD. Legal, todo mundo é a famosa convenção da convenção, exatamente, da pessoa com deficiência. O Brasil é signatário,
né? E alguns países são signatários. Todos os países da ONU, praticamente, são signatários. Aí, com relação a isso que você falou, tem alguns países que estão na frente, tá? A Alemanha está muito bem. Estados Unidos... Também? Tá bem. Não assim, mas assim, o maior ápice de aplicação do direito à pessoa com deficiência no mundo hoje é a Alemanha. O case é a Alemanha e os países asiáticos. Os países asiáticos têm um respeito de... Porque assim, o que é a aplicação do direito à pessoa com deficiência? É você pegar qualquer uma pessoa, e ela possa fazer tudo sem precisar de ninguém. Isso que é a aplicação de fato da lei brasileira, das leis PCDs, tá? Não é você ter alguém segurando a mão e falando, vamos lá... Alguém segurando a mão e falando, eu faço um dinheirinho aí todo mês para você, tá? Para você ficar, então, se alimentar. Aplicando esse conceito de que você chega no lugar e você consegue fazer qualquer coisa, a Alemanha e os países asiáticos são os maiores cases. Os Estados Unidos tem alguns cases muito interessantes, eu sei porque a gente tem amigos que viajam e etc, com deficiências muito graves, né, porque assim eu não sou muito parâmetro para isso, para você de fato ter aplicação, você tem que pegar quem realmente precisa de uma complexidade de ajuda maior, e fala-se que em alguns lugares, então assim, a Alemanha, etc, são países, e aqui a gente, como a gente é signatário, que eu sempre falo para todo mundo, tá? O que é aplicado aqui, se você levar o seu documento RGPCD, você tem a duplicidade, o reconhecimento do seu direito na Alemanha. Porque isso, nesse ponto eu não posso reclamar. Eu tenho vários senões com relação ao direito PCD, mas nesse ponto, a legislação brasileira, o Brasil ok. O Brasil pegou a convenção da ONU e falou assim, nós não vamos mexer nisso. Colocou na LBI, só fez as adaptações, coisas, mas assim, ela é quase cópia. Ela é quase cópia, quando eu falo cópia, é cópia mesmo. O problema da LBI é a falta de regulamentação. Isso. Mas aí eu falo... E falta de conhecimento, as pessoas não têm informação. Aí eu lido muito com o sistema de justiça brasileiro, todos mesmo, atendo advogados, dou consultoria para órgãos públicos, etc., trabalho com juízes, etc. Aí a gente tem um outro problema, porque isso eu fiz esse levantamento. Se eu tenho um problema que eu sou extremamente curioso, que eu não gosto de falar coisa que eu não sei, certo? Sim. A gente tem no ordenamento jurídico brasileiro só 20% do ordenamento jurídico tem regulamentação. Se você pensar nisso, então isso historicamente, hein, Pablo? Você não está falando de meia dúzia de lei. Você está falando do sistema de justiça lá desde Dom Pedro. Então, assim, se você tem no Brasil, um Brasil que não tem regulamentação, você faz o que você quiser, certo? Sim. Você está na mão do outro lado. Isso eu não concordo. Eu não gostei do que você falou. Então, o judiciário não tem regulamentação, fica lá por conta do juiz. O juiz dá o veredito dele. Como não tem critério, você fala, você faz o que você faz o que você quiser. Então, esse é um problema aí não só... Temos que ser justos, não só da pessoa com deficiência, do sistema... Só complementando o que você falou da Alemanha, Estados Unidos e tal, como é que é lá fora que você perguntou, a diferença que tem maior entre o Brasil e os outros países é que você pega a Europa, Estados Unidos, o que o governo faz para ajudar a pessoa com deficiência? Lá tudo é o governo que dá. Né? Então você precisa de uma cadeira de roda, o governo vai lá e vai te dar a melhor cadeira de roda. Você precisa de uma adaptação no teu carro, ele vai lá e vai te dar a melhor adaptação no teu carro. Precisa de um elevador na tua casa, ele vai lá e te dá melhor elevador. O governo que dá. Só que o governo te dá para quê? Para que você volte a produzir, para que você tenha as mesmas condições que ele falou do que qualquer outra pessoa. É para isso que você precisa. Não, você precisa pendurado no sistema. Você precisa de uma prótese, então eu vou te dar de última geração, o governo te dá de última geração, mas você vai trabalhar e vai com essa prótese produzir e vai voltar a ser um cidadão ativo, recolher imposto, produzir e tal. Brasil não. O Brasil você precisa de uma prótese, eu te dou a pior que tem, porque você pega pelo SUS a pior prótese que existe, que você nem vai acabar usando a do SUS, você vai botar embaixo da cama, em cima do guarda-roupa, atrás da porta, mas não na perna, por exemplo. Né? Porque ela vai te machucar, porque é a pior que tem. Porque o programa do SUS está com os preços dos produtos atualizados há mais de 20 anos.
né, que não tem a tabela do SUS, está desatualizada. Você pega o pior produto que tem, no governo te dá o do pior, mas ele te dá ali um benefício de um salário mínimo. Sim. Né? Então você vira mais um cesta básica, como ele falou, e não um ser humano produtivo que vai... Aí que entra a importância também que a gente tem que dar mão à palmatória, que foi legal a lei de cotas. Que aí muita gente vai para o mercado de trabalho e começa a produzir, começa a entrar e começa a ser enxergado, né? Começa a ser visto como consumidor. Mas para o governo é aquilo, ele te dá o que tem de pior e uma ajudazinha ali, um LOAS, um BPC, alguma coisa, para que uma aposentadoria, para que você não precise produzir. Né? E ao contrário, né? Lá fora o governo te dá tudo, mas te dá tudo do melhor para que você volte a produzir. É essa inversão de valores que a gente tem aqui, apesar de ter muitas leis e apesar de a gente ser signatário da convenção, como ele falou, e ter a LBI e tal, enfim. Inclusive, eu queria entrar num assunto que a gente até conversou recentemente, acho que até você falou isso no Momento Inclusão na rádio, sobre as diferenças dos graus de autismo, que teve um benefício que ele foi ou está prestes a ser cortado. E a gente tem o autismo que é praticamente imperceptível. O Messi, por exemplo, é autista. O Messi, né? Como tem uma grande parcela da população. E tem o grau mais... É o 3, né? O nível 3. Que precisa de atenção ali, de uma assistência, seja familiar ou um enfermeiro, alguém ali junto a essa pessoa. E aí, na escola também, né? Precisa foi feita uma mudança, uma alteração, estava prestes a acontecer alguma alteração nesse sentido, que iria prejudicar uma grande parte, né? O autismo, na verdade, acho que é uma das parcelas da população PCD que é mais unida, né? Que mais trabalha, que mais conquista direitos, que mais vai atrás das coisas. O autismo, aparece, né? O autismo vem na esteira das patologias neurodivergentes. Exato. Que, na verdade, só apareceram depois de 2000. Por quê? Porque patologias neurodivergentes, de forma geral, neuropsicológicas, né, é o termo correto clinicamente falando, você está falando de diagnósticos basicamente ligados aos exames de imagem, de sangue, etc. E só houve uma melhoria nesses diagnósticos a partir de 2000, que na verdade é o avanço aí da medicina, tá? Aí você tem em 2015 a questão da LBI, mas até ali também pouco se levava em consideração. Tanto é que o levantamento do censo do IBGE em 2000 não leva em consideração as patologias neuropsicológicas, que é o grupo corretamente. Tá? Aí, a partir daí, você tem que colocar tudo num contexto, você tem internet, você tem não sei o que, você tem não sei o que lá, e os autistas, e os que aí de fato são, você tem um grupo de pessoas que, na sua grande maioria, Fábio, não são patologias que são limitantes. Então você tem um grupo que é o cara que trabalha, é o cara que é ativo economicamente, é a mãe que está na internet, etc. Que você não vê que ele tem que você não vê, e essas questões. Essa questão da mudança de lei com relação a isso, provavelmente você deve ter visto, não sei se foi ver, foi provavelmente a questão do carro, tá? Que está em discussão, que a gente estava falando aqui antes do programa, tá? Porque na verdade o direito PCD tem isso, que eu estava explicando um pouquinho para vocês, que uma coisa é você ser identificado como PCD, outra coisa é você usufruir do direito especificamente, tá? Aí tem várias interpretações com relação a isso, uns concordam, outros não concordam, porque o direito no Brasil tem a questão da pirâmide invertida, certo? Onde ele, em tese, aqui nós não vamos entrar na questão se isso é justo ou não, se é aplicado ou não, de quem tem mais tem menos direito, quem tem menos tem mais direito, tá? Exato. Então, se vem discutindo que quem tem que ter o direito é quem é o cara que está, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas eu vou usar a palavra que eu uso sempre no adequando, é o cara que é muito estragado, certo? E aí o autismo perde um pouco nesse grupo, mas é aquilo que eu estava falando para vocês, eu não acredito que a lei vai continuar assim, porque vocês estão falando basicamente da reforma tributária, então eu não acredito que vai ficar assim, já está no STF, já foi nomeado, inclusive, o ministro para se julgar isso, inclusive, é o nosso Alexandre de Moraes, aí, que está aí
nessas discussões recentemente, né? Então ele vai julgar isso, ele já foi nomeado, e eu acredito que ele vai muito proximamente, depois que passar todas isso que está acontecendo no Brasil atualmente, vai se deliberar sobre isso, e eu acho que vai sim haver uma flexibilização da regra que foi aplicada na reforma tributária. Se você acha que vai voltar ao que era, Não. tenho certeza que não. Né? E aí, se você perguntar a minha opinião como PCD e como lutador do direito da pessoa com deficiência, eu acho que também não tem que voltar ao que era. Então vai haver um corte, tá? Nisso, mas não vai ser tão restrito, porque é o que eu estava explicando para vocês, se ficar na regra que está, 95% das pessoas que usufruem desses direitos vão não perder. Aí você está falando de muita gente. Eu estava fazendo esse exercício. Você acha que pela minha mão, eu tenho direito ao carro PCD? Você? Sem conhecer. Você fala assim, Thiago, você precisa... Você acha que... Cara, hoje em dia, com carro automático, direção hidráulica... Mas olha para minha deficiência. Você acha que eu preciso de ajuda para... Eu acho que não. Não, para o carro, você acha que eu consegue fazer uma manual? O manual não. É isso. Não, o princípio é esse. Exatamente. Sem nenhuma adaptação, você acha? Não, acho que então, não. pela regra que está valendo, pela minha mão, não é considerado direito. É isso que eu estou falando. Então, para você ver quanto tá. Porque ele precisa de um carro automático. Então, a partir de 2026, a partir de 1º de janeiro de 2026, ele já não teria mais direito a isso. É isso que eu estou falando para você. Para você ver como é que é para você visualizar de fato como tá restritivo. Tá? Exato. Porque o que diz a lei com relação ao carro, que é o grande aluno, é que precisa ter uma adaptação que não saia de linha de fábrica. Tá? E o carro automático, hoje, ele sai de linha de fábrica. O meu raciocínio foi em cima disso, carro automático. Então, exato. Então, assim, é isso que eu estou falando. É que você está me vendo porque você não está acostumado com o PCD. Então, você vai falar, como você não teria o direito? Eu não peguei nem o autista, que é uma coisa que, assim, você não coisa. Então, assim, você vê como é que está restritivo. Se você perguntar para mim se eu acho que vai continuar assim, tenho certeza que não, porque é um absurdo. Você tem uma noção, o carro automático não tem um pedal de embreagem, correto? Então, se a pessoa não tem a perna esquerda, ele é amputado da perna esquerda, ele também não tem direito. Eu lembro de um caso assim. Né? Não teria direito. Então, ele não é pessoa com deficiência, ele não tem a perna. Né? Eu lembro. Microfone? Tô fora? Pronto, tá bonitinho agora? Eu lembro de um caso assim, de uma pessoa que não tinha a perna, uma das pernas, e não tinha um carro para ela. Né? Que um caso que eu, inclusive, acompanhei junto com você lá na sua feira, porque ele ficou extremamente chateado, foi na loja, né? Foi no stand. Não tinha um carro para ele fazer test drive. Ele não tem a perna direita. Sim. Ele precisava de um carro para fazer test drive com um acelerador invertido. Né, com um acelerador à esquerda. Ele não tinha, naquele momento, o carro que ele queria, do modelo que ele queria, com um acelerador à esquerda para ele fazer o test drive. Agora, falando na população leiga, tá? Assim como eu, que não tenho conhecimento, longe do que vocês estão, essa aula que vocês estão dando aqui, quais são os documentos, né? Primeiro, como que a pessoa se identifica como deficiente? Como que ela comprova isso? Eu sei que tem muita fraude também, né? Acho que já teve mais, é aquilo, né, Fabinho? Onde tem benefício, tem fraude. Exato. O INSS é benefício. Principalmente se falando de Brasil, né? O INSS é benefício, tem fraude. Pessoa com deficiência tem vários benefícios, tem fraude, não adianta. O que precisa é melhorar a fiscalização. É conscientização. A conscientização, principalmente, que o brasileiro não tem pouca, né? Que é a conscientização e a fiscalização. E não é aquilo que a gente está falando do cachorro, né? Se o cachorro tem pulga, você não mata o cachorro para acabar com a pulga. Você tem que dar um jeito dar um remédio para pulga. Um veneno para pulga. Mas não matar o cachorro porque tem pulga. Então é a mesma coisa a questão de benefício. Não só para pessoa com deficiência, como para tudo, né? Mas se você me permite, a questão da identificação, você tem o documento oficial no Brasil todo, que é o RG. PCD. Que pouca gente sabe que tem. E, assim, e é absurdo, porque quando eu falo nas minhas redes sociais, não até quando, as pessoas acham que é um documento novo. Chuta desde quando tem. Muito tempo. Não, chuta. Não, sei lá. Chuta, 2008. É de 2018, perdão. Você vai fazer quase 10 anos que o documento existe. Não é que tá lá. Tá? Que você pode ir lá, vamos pegar aqui, já que a gente tá em São Paulo, chegar no Poupatempo e falar assim... Eu quero.
E não é associação de chique-chique que vai... É o governo, tá? Desde 2018. Então, o documento oficial para qualquer PCD, e quando eu falo oficial é que assim, você pode fazer BO com ele, tá? Porque existem documentos de identificação que as pessoas usam de PCD, que o outro que está do outro lado, ele pode duvidar. Você pode contestar. O RGPCD não. Se você quiser, você apresenta para um juiz. Você fala assim, ó, o Fábio me fez uma ação discriminatória. Ah, como é que você prova que você é PCD? Aqui o documento. Documento. Não é falando, colocando a perna na mão. É falando, ó, tá aqui o documento. Sou PCD, aí o... Ah, ok. Você tá errado, ponto final. Então, o primeiro ponto é o RGPC. Ah, é difícil tirar, Thiago? Como que faz? Não, é muito fácil. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo. São Paulo, que é o maior estado do Brasil e tem a maior população em PCD. Você pega um formulário no Poupa Tempo, né? E é um formulário mesmo, que o seu médico preenche com as informações da sua deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, que determina o que é PCD, inclusive... Ah, como é que... Não, tá lá escrito. De acordo com a LBI, blá, 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 blá. Você preenche, você vai lá, e aí eu vou falar para você, sabe quanto tempo sai? Rápido. Em um dia tá no digital. Em 10 dias tá na tua mão. Então, assim, não é que o negócio vai demorar 300 dias. E por incrível que pareça, a imensa maioria das pessoas com deficiência não sabe que existe. Nem sabe que existe. Nem sabe a importância. E a gente não vê nenhuma campanha do governo da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. Não tem. Assim como existe. Exato. Assim como existe, por exemplo, linhas de crédito de financiamento para compra de equipamento para pessoa com deficiência em bancos federais que não se divulga. Ah, não, mas isso aí é mais absurdo ainda. Mas você acha que não tem interesse do poder público Então, Fábio, eu não sei o que acontece. Você sabe por quê? Porque isso são leis, porque linhas de crédito, para quem não sabe, é através de decretos. Então, o governo, na verdade, não é que... Assim, o governo deveria se intrometer, até deveria, mas tem algumas coisas que eu acho que é culpa da sociedade civil mesmo. Porque, assim, o governo assinou o decreto. Ele disponibiliza automaticamente o dinheiro. Não é que fica lá em algum lugar lá e o banco tem que bater na porta e falar, ô, pega lá, manda buscar lá. Não, tá lá. E aí você vai no banco, o cara não sabe do que se trata. O gerente não sabe. O cara não sabe do que se trata. O gerente do banco não sabe que existe essa linha. Exatamente. Então, assim, isso no Brasil a gente falta muito porque eu lido com isso diariamente. Eu brinco com as pessoas que eu atendo. Antes de você exigir o direito, porque eu ensino passo a passo para você conseguir o direito em menos de 90 dias. Isso é o que eu ensino, certo? Eu falo, antes de você exigir o direito, você vai ter que sentar com a pessoa e vai falar assim, ó, isso existe. Tá? Então, assim, primeiro a gente vai te ensinar que existe. Depois eu vou falar para você que eu estou exigindo de você uma coisa que existe. Que existe. Então, você vai buscar, você vai dar um jeito de executar isso. Porque, assim, a maioria das pessoas do outro lado do balcão, Fábio, e eu estou falando de órgãos públicos, empresas e etc., não sabem nem que aquilo existe. E aí eu dou orientação, vou aproveitar a sua audiência, que eu tenho certeza que é gigantesca, e fazer isso. Você não pode desistir, falar assim, a pessoa falou que não existe. Não, você tem que bater o pé, certo? Ah, eu não conheço. Problema seu. Você vai buscar, vai perguntar, vai mandar pro seu jurídico, sei lá, pro Papa. Você vai lá, vai mandar falar para alguém que saiba e eu espero você me ligar. Tá bom? Ok? Muito obrigado. Tchau. Eu já expliquei o que eu quero. Eu só não sou a favor de bater panela. Eu sou um cara que eu sou a favor da paz e você ensinar a pessoa a exigir na cordialidade, mas que infelizmente isso acontece muito, e eu falo por mim, porque as pessoas falam assim às vezes, Thiago, mas você tá aí. Eu sofro discriminação até hoje. Então, assim, você tem que realmente bater o pé, falar assim, ó, isso aqui existe, eu fui agora num evento recentemente, e lá tinha as questões de prioridades, eu não pensei duas vezes. E ó que eu fui num evento empresarial, eu falei assim, tava uma fila enorme, eu falei assim, eu quero entrar primeiro, não quero esperar. Ah, mas quem é o senhor? Sou o PCD.
Tá. A lei obriga. E assim, eu estava num evento particular. Ah, Thiago, o particular também é obrigado Lógico, a fazer. claro. Qualquer empresa ou órgão público que atenda ao público, ele é obrigado, não é opção, tá? A respeitar as leis. A da gente pessoa está tendo poder- muitos problemas disso aí hoje em dia em companhia aérea, né, Sim. Thiago? Sim, Tá assim, explodindo toda sim, hora Sim. casos em companhias aéreas que não respeitam o direito da pessoa com deficiência. Eu prometo que eu dou o feedback para vocês. Eu comprei uma passagem agora na Latam e agora o sistema atualizou, eu sei, porque eu já comprei outras vezes. Agora eles colocaram lá para você já se identificar como uma pessoa com deficiência quando você compra a passagem. Se tem alguma necessidade. Exatamente. E tal, tá. Eu achei muito legal isso. É legal isso. Você não precisa precisa mandar os laudos, etc. Mas lá já tá lá, tipo, você é PCD? Coloca o xizinho. E Mas aí, aí- você precisa apresentar o seu RG PCD. Mas aí Não, também sim, a gente sim, cai em mas outro que é o que problema. você falou, orientou de Mas como... aí a gente caiu. O sistema tá assim, beleza. Só que o funcionário da companhia aérea lá da ponta não tem não teve informação. treinamento, não teve informação. Então o sistema tá assim, o cara chega lá na ponta, no dia de entrar no avião, de repente, dependendo da tua deficiência, o funcionário não sabe como lidar contigo. Né? Então você não teve treinamento para isso. É a mesma coisa no banco. O banco tem essa linha de crédito há anos. Só que o gerente Isso do banco não foi treinado para de isso. fato, Ele não sabe há que anos tem. mesmo. E assim, Fábio, é engraçado que eu atendo um monte de gente, eu atendo o Brasil inteiro. E eu atendo muito bancário. E o pessoal PCD bancário Não sabe que tem. sabe disso. E aí eu dou risada com eles, né? Porque assim, são pessoas que me atendem para buscar o direito PCD. E que são PCD. E são PCDs. E eu não falo sabem assim, do não direito. sabem. Eu falo assim, você sabe que isso aí existe? E aí você fala assim, você atende quem, rapaz, Thiago? O atendente? Não, normalmente quem me busca para ter meu trabalho são gerentes, são pessoas de alto grau dentro do posicionamento dentro do banco, e o cara nem sabe que aquilo existe, né? Então, assim, é uma coisa... nesse ponto, com relação a bancos, principalmente, eu fico impressionado, porque, assim, o banco te emprestar dinheiro de graça porque o governo deu dinheiro pro banco, é o que o banco mais quer. Tipo, não é o meu dinheiro, é do governo. E eu só tô viabilizando. Intermediando isso. Eu só tô viabilizando o dinheiro e ainda vou cobrar juros de você, hein? Exato. O governo me permite cobrar juros de você. Então, assim, tem algumas coisas que realmente não dá para... de algumas coisas que não dá realmente para entender. A questão do crédito porque, assim, não é só para equipamentos e etc. Tem linhas de créditos para, por exemplo, para nós aqui, somos 3 empreendedores. Empreendedor PCD tem Você linha tem até de para crédito. reformar a sua casa. Por exemplo, se você precisa adaptar a sua Isso. casa, se você comprar um computador que é melhor para você, tem linha de crédito para tudo isso. E as É pessoas não limitado sabem. até um determinado valor, lógico, até 30 mil reais, né? Mas a linha de crédito é assim, é menos de 0,4% ao mês, sabe? Os juros lá juro embaixo. bem pequeno. 180 dias para você começar a pagar. Então tem toda uma um estrutura, benefício, uma estrutura por trás, só que o gerente nem te oferece porque ele não sabe. Né? Ele não sabe que existe aquilo. Então é complicado. E a gente obtém mais informações nas suas redes sociais. Adequando a R, tá? Se você me permite poder Claro. fazer um jabazinho aqui. Claro, Fábio. fala. A gente começou a falar do adequando e acabou não falando. É tanto assunto, né? Um vai exato. emendando no outro. Se você me permite um pouco, muito obrigado. Claro. O que o Adequando faz? Eu ensino o direito PCD na prática, tá? Então eu ensino você a conseguir qualquer um desses direitos que nós estamos fazendo aqui em 30 dias, 90 dias, no máximo em 90 dias. Vou dar uma informação absurda, a maioria dos direitos se consegue em menos de 30 dias se você souber o passo a passo correto, tá? Qual é o passo a passo correto do direito da pessoa com deficiência? Você precisa saber se você tem um direito, Tá. onde ir, com quem falar, quais documentos precisam ter, como devem estar esses documentos, o que precisa estar escrito nesses documentos, e o principal erro do direito PCD é a documentação clínica, a informação correta nos laudos e etc. corretamente. Se você tiver esse passo a passo correto, você consegue qualquer direito PCD em menos de 90 dias. A maioria em menos de 30 dias. Vou dar um exemplo prático. Minha mãe virou PCD, eu consegui isenção de IPI, ICMS e IPVA em São Paulo, que está super restritivo, em 20 dias. Super rápido. Não, Você dá- se você fala. Porra, muito.
20 dias. Tá demorando mais para sair o carro, para chegar o pra carro, do que aprovar para conseguir o carro. Então, assim, é possível, só que você precisa desse passo a passo. No Adequando, eu tenho conteúdos gratuitos todos os dias, né? Hoje você estará lá fazendo a propaganda, nós estaremos lá fazendo a propaganda do programa aqui, com certeza. Legal. Eu tenho Obrigado. aulas, e eu tenho aulas que eu ensino literalmente todos esses direitos, tá? Quem está conversando aqui, o passo a passo no YouTube gratuito. Você fala, Thiago, você entrega literalmente o passo a passo, o seu trabalho gratuitamente? Sim. Entrego porque eu acredito que a conscientização é o que falta no Brasil, tá? E faço eventos. Então, por exemplo, se você me permite, agora, por conta do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que é dia 22. 21 de setembro. 22, não é? 21 de setembro. 21. A gente vai fazer em dia 4 de outubro um workshop gratuito de laudo PCD. O que é isso? É literalmente ensinar o PCD ou qualquer pessoa o que precisa ter no laudo para você conversar com o seu médico. Ele saber literalmente o que precisa ter. Porque às vezes o médico não sabe o que tem que colocar no laudo. Exatamente, porque a gente orienta, literalmente. Eu oriento o que o médico precisa ter. Na verdade, eu faço isso, né? Eu entrego pronto o laudo. Só O cara só copia. O cara não leva pro seu médico. É literalmente o que eu faço. Na verdade, Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Mas nesse workshop gratuito, por exemplo, a gente vai ensinar literalmente as pessoas. Então, é gratuito nas redes sociais Adequando AR. Você encontra Adequando AR, você encontra aí as inscrições e as aulas são no YouTube quinta-feira e as lives de Tira Dúvida é no TikTok. Eu tô no TikTok, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Você tá bem pra frente, hein? Eu tô em pra quem veio do mundo analógico. Então, eu tô em tudo quanto é Você lugar. tá um garoto. Tá um garotinho, né? Porque, não é? Eu só não cheguei no Twitter ainda. O resto que eu não tenho... Que nem é mais Twitter agora, né? Exatamente. É o X. Agora é o X. Não, se ele tirar essa barba, ele fica com cara de 18 anos de novo. Fica. Legal. Bom, encerramos? Mais alguma coisa para complementar? Eu acho que falamos de vocês tudo. Queriam falar, né? Vocês querem falar da lei que vocês trouxeram para... uma nova, Rodrigo. Não, essa questão, né? A gente falou, né, dessa questão da reforma tributária, né? Eu acho que a gente tem que buscar agora corrigir essas falhas que tem na reforma tributária, que senão, como você mesmo disse, né, Thiago? São 95% aí das pessoas que vão acabar sendo prejudicadas se a partir do dia 1º de janeiro de 2026, se não for corrigido esses 3 pontinhos aí básicos da reforma tributária. Fábio, você só me permite, então, me fazer um pouquinho de... Só para, em termos de conscientização, aproveitando o seu público. Quem está nos ouvindo e não sabe... também. Nos assistindo e não sabe se é PCD... ou tem alguma desconfiança, porque PCD pode ser desde... Eu vou dar uns exemplos de deficiências invisíveis, tá? Depressão pode ser PCD. Sim. Ansiedade pode ser PCD. Epilepsia pode ser PCD. Eu nem vou falar das coisas. Pode ser fibromialgia, pode ser PCD. Dores na coluna, pode ser PCD. Joelho. Dores, muitas coisas de trabalho. Quadril. Vamos pegar coluna, muitas coisas. Se você tem algum tipo de desconfiança, eu não vou falar só de mim porque eu não sou o único, tá? Eu não sou a florzinha do Jardim do Éden maravilhosa, não, tá? Existem outros profissionais. Procurem informações, pesquisem mais de uma fonte, porque isso é uma outra coisa que acontece muito. Infelizmente, o universo PCD é muito mal assistido, tá? Então, pesquise mais de uma vez, procure mais de um profissional, pesquise, porque que talvez você tenha muitos direitos, e você não está usufruindo. Vou dar um dado, e a gente vai lançar um curso de Lei Brasileira de Inclusão no final do ano, e eu estou levantando uma pesquisa muito fiel para saber quantos direitos PCDs a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro. Eu já levantei mais de 250. Caraca. Então, PCD está num universo que pode literalmente não resolver. Você não vai deixar de ser PCD. Você não vai deixar de sofrer preconceito. Você não vai resolver a sua vida nas suas dores que cada PCD tem. Mas eu garanto para você que através dos direitos você consegue
afirmar a sua posição na sociedade e melhorar A sua condição a de sua vida. condição de vida. Porque assim, Qualidade de vida, né? porque eu vou falar uma coisa. Muita gente acha que o direito PCD é o carro. Pro PCD... Acho que a maioria, né? É o que é mais conhecido, é o que é mais falado e tal. Pro PCD o que importa é autonomia e independência. E aí Exato. eu falo como PCD, tá? O que Por a isso que o gente carro quer... é tão importante, né? Por causa da autonomia e Não, independência não é. também. É né? o reconhecimento. E o Fábio. reconhecimento. É você olhar e falar assim, a pessoa não vai me encher, não vai duvidar que eu sou PCD. Que eu Então, posso. assim, E exatamente. outra coisa também, muita gente que deve estar assistindo a gente, ouvindo a gente, são pais, né? De crianças Isso. que às vezes têm algum tipo de deficiência ou podem se enquadrar, e às vezes o pai não sabe, ou então não busca, ou até por preconceito ou falta de conhecimento, acaba não buscando isso. os direitos que tem. E isso é muito importante. Isso. Hoje, uma a cada 36 crianças que nascem no mundo tem algum tipo de grau de deficiência. autismo, por exemplo. Né? Então, você pode ter um seu filho que às vezes tem TDAH, que tem outras condições, e você pode ter direito, sim, a muita coisa que você não sabe. Então, acho que é legal procurar se informar, como o Thiago falou. Busque mesmo, porque tem bastante gente boa na internet, profissionais bons, e eu falo porque eu formo profissionais, né? Eu atendo advogados como PCDs e dou cursos de formação para profissionais. Então, assim, tem profissional aí bom, tá? Médicos, etc. E você tem conteúdo gratuito hoje, não cobra-se. Thiago, você não cobra? Eu tenho mentorias, tenho cursos, etc. Mas você pode chegar lá, consumir tudo de forma completamente gratuita e saber se conscientizar dos seus direitos. E eu quero agradecer, Fábio. Eu que pelo agradeço. convite, tá bom? Foi um muito prazer. Foi muito bom. Parabéns aí pela sua história, muito bonita, Muito obrigado. realmente história de Muito bacana superação, mesmo. né? Que, tenho certeza que inspirou muita gente aí, né? Fica Legal. o convite para vocês dois irem lá no Adequando, né? Ao contrário também, vocês aparecerem Vamos conhecer. Vamos lá, vamos tomar um café lá na Isso. Adequando. Bora lá. Thiago Daniel, cara que é feríssima, junto com o Rodrigo Rosso. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a vocês. obrigado a vocês. Adequando. É um prazer conhecer o Thiago aí, podcast da Tropical. pessoalmente. Obrigado, Fê, Brito, a Renata Maranhão também, né, da Press for You. Obrigado, Denão, tá mandando um beijo pra você também. Foi sério hoje o negócio, né? Eu não quero beijo não, viu, Denis? Foi mais sério. Não precisa de mandar Você chamou beijo. ele várias vezes de Fábio, a gente parece, né? A gente é muito igual. Valeu. Grande Valeu, Thiago valeu. Daniel. Parabéns. Obrigado a mãe também que acompanhou a gente.